Olá, irmãos. Sou Fábio Leles. Eu fui convidado para fazer o Maná do dia 21 de maio. Maná sobre que nós estamos no livro de Neemias, capítulo 5 até o 7. E eu já quero começar te convidando para fazer o Maná comigo e dizendo que a história de Neemias é uma história muito bacana, uma história desafiadora, né? Um líder num tempo difícil, de crises, de tudo destruído. E nos capítulos do 1 até o 4 ali a gente vê a história de Neemias, que é copeiro do rei, e ele fica sabendo da situação que está a sua cidade, Jerusalém, que está toda destruída, e ele então fica muito triste e pede a Deus, né, que ele possa ir fazer esse trabalho de reconstruir a cidade, né, os muros de Jerusalém. E o rei concede a ele tudo que ele precisa, através da boa mão de Deus na sua vida. Ele usa a vida do rei para que ele possa ir. E ele vai, ele consegue chegar lá com muito preparo, com tudo bem organizado, até que depois de estar lá, de enfrentar bastantes desafios, começa um outro problema, um problema de nível social, onde no capítulo 5, Neemias começa a receber do povo uma reclamação. A reclamação que diz assim, capítulo 5, versículo 1. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, alguns de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os seus oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? E aí Neemias ele faz uma reunião e mostra a situação que o povo está vivendo. E diante disso, ele apresenta para os nobres o que eles estavam fazendo com os seus compatriotas, que eles estavam cobrando juros, eles estavam escravizando, e fala que isso não era de Deus. Eles tinham que andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos. E aí Neemias então coloca algo diante deles para que eles devolvessem tudo que foi tirado, inclusive devolvesse o dinheiro, né, cobrado de juros, devolvesse as casas deles, as vinhas deles e até mesmo a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E aí, olha só o que eles respondem. Eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos nada mais deles. Vamos fazer o que você está pedindo. E aí eles, sob juramento, eles fizeram essa promessa. Também ele sacudiu a dobra do seu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E aí a assembleia toda disse amém e louvaram a Deus, e o povo cumpriu o que prometeu. E Neemias usou também do seu próprio exemplo. Ele falou que ele trouxe bastante pessoas para ajudar na construção do muro, e ali na construção daquele muro ele bancava as pessoas com a sua própria condição. Ele dava de comer para essas pessoas, as pessoas davam de beber, e Neemias não usava nem do dinheiro que lhe era direito, porque como governador, né, vinha esse dinheiro para ele que podia utilizar, mas que era de impostos que tinham sido cobrados. E ele não quis usar nem esse dinheiro, ele usou daquele dinheiro que era dele mesmo para bancar essas pessoas, mostrando, né, para toda a população como ser um exemplo, porque Neemias era um líder realmente exemplar.
E ele também era um líder que pegava, colocava a mão na obra, ele foi lá e ele ajudou a reconstruir o muro, colocou a mão na massa mesmo. E Neemias, então, depois desse problema social aí resolvido, ele ainda tem outros problemas a resolver e continuava ali, então, a tentativa de intimidação da parte de Sanbalate e de Tobias e também de Gesem, né? De Gesem, o árabe. E o restante dos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, capítulo 6, agora versículo 1, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal, por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-se com vocês? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, a mesma mensagem, todas as vezes eu dei a mesma resposta. E aí, Neemias, dirigido por Deus, ele não dá moleza para esses caras não que estão tentando intimidá-lo, mas eles também não desistem. Sanbalate, Gesem, Tobias, eles não querem deixar Jerusalém ser reconstruída, não querem deixar Neemias fazer esse trabalho que ele está fazendo. E eles então começam a inventar contra Neemias, né? Ele diz assim, ó, no versículo 6, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você está dizendo, que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Mais uma vez, né, eles armando contra Neemias, tentando até fazer com que chegasse uma mentira ao rei para que a obra parasse, para que esse trabalho fosse bloqueado, a construção do muro. Mas Neemias, mais uma vez com sabedoria, responde a eles. E eles continuam tentando intimidar Neemias e usam até de um profeta para falar para Neemias fugir deles, que eles viriam à noite para matar Neemias e para ele se esconder no templo. Mas Neemias não atende essa falsa profecia e fica firme em falar que ele é um líder, que Deus o levantou para ser um homem forte, né? E ele então sabe que eles estão tentando difamá-lo. Ele faz uma oração a Deus. Ele diz assim que para Deus ver o que eles estavam fazendo contra ele, né? E ele fala assim: lembra-te, que no versículo 14 do capítulo 6, lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Mas Neemias, firme, ele consegue fazer aquilo que ele veio para fazer, que é a reconstrução dos muros. No capítulo 6, versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E olha aí, né? Todo o louvor sendo dado ao Senhor, porque mesmo com toda a intimidação, Neemias consegue concluir esse trabalho em um tempo rápido, porque a mão de Deus estava com ele, né? Aí depois que ele reconstruiu o muro, ele colocou as portas no lugar, ele começou a nomear porteiros, cantores e levitas para voltar a fazer, né, o culto ali, né, ao Senhor. E ele, para governar Jerusalém, ele encarrega, no capítulo 7, versículo 2, para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E eu disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. E ele também designou, né,
moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. Então o pessoal já fazia um trabalho ali de sentinela, ele já foi organizando. Então, e depois Neemias faz uma lista de pessoas que voltaram do exílio da Babilônia, porque a cidade era muito grande, tinha poucas pessoas, e aí ele começa a identificar essas pessoas. E no capítulo 7, do versículo 4 em diante, né, ele começa a fazer uma lista das famílias, né, do registro das famílias que ele encontrou. E dali ele começa a identificar cada família, para colocar também o trabalho dos sacerdotes também de volta no templo, né? Que, se eu não me engano, Esdras estava reedificando ali no mesmo tempo que Neemias estava reconstruindo os muros, porque o livro de Esdras veio um pouquinho antes, mas eu acredito que enquanto ele cuidava do templo, Neemias cuidava dos muros. E aí, eles não encontraram nenhum nome que podia ser sumo sacerdote para poder consultar o Urim e o Tumim, né? Mas ele continuou ali fazendo o trabalho, colocando cada um no seu lugar, cada chefe de família, ajudando para reconstruir tudo. E eles tiveram doações ali de muitos ouros, de muita prata. O texto diz assim que o governante ajudou, né, o povo ajudou, e no total dado pelo restante do povo, no capítulo 6, versículo 72, diz assim, ó, o total dado pelo restante do povo foi 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram em suas próprias cidades. Bom, aqui nós vemos a história aí de Neemias, concluindo os muros e reativando o serviço do templo, né? Organizando cada um com os seus trabalhos. Uma história de um líder que, num tempo difícil, conseguiu, com a ajuda do Senhor, reorganizar, reconstruir os muros de Jerusalém e deixar tudo prontinho ali para que voltasse o serviço ao templo. Essa história de Neemias era muito bacana, como eu disse, muito gostosa. Espero que você tenha gostado de fazer o maná comigo hoje e que você continue o seu maná, que o Senhor continue te abençoando. Valeu!